Pronto. Estamos ao vivo? Sim. Muito boa noite a todos. E a todas. E a todas. Esperar nossos colegas entrarem para a gente dar início. 1, 2, 3, Galinho P3. Olha nós aqui outra vez. É isso aí, pessoal. Tá de dúvida? Tá com dúvida? Muito bem. Aqui não é a Angélica, não é o Luciano Huck, mas tá de táxi. 1, 2, 3, Galinho P3. Muita gente entrando. Vamos esperar o pessoal entrar para a gente dar início à nossa live sobre a atualização do ICMS, que aconteceu nas últimas semanas. Alguns decretos muito importantes. Quais deles, companheiro Bruno? A gente vai ter o decreto 33.315 de 2019, que trata do FEF, do crédito do MFE, e a gente teve o decreto 33.293 de 2019, que alterou a fórmula do cálculo SIAP. E a lei do contribuinte pai d'égua, promulgada recentemente, essa semana assinada pelo nosso governador. Enquanto isso, que nós vamos entrando, a gente vai ter uma live aqui de mais ou menos de 20 minutos, no máximo 30 minutos. E por fim abordar um novo regulamento do ICMS, que foi publicado hoje no Diário Oficial, a primeira parte do novo regulamento, pendente ainda 3 partes. E a gente vai comentar um pouco sobre essa primeira parte que foi publicada, certo? Vamos seguindo aqui pelos decretos. Nosso professor Paulo, nosso convidado aqui desta noite, vai comentar aquilo que for mais conveniente. Se você for tendo dúvida, pode ir colocando aqui que a gente vai dando uma olhada no chat, respondendo na medida do possível também. Muito bem, companheiro Bruno. Eu gostaria de só puxar, pessoal, uma questão que foi bem relevante, que está na moda, é a questão da lei do contribuinte pai d'égua, né? O negócio pai d'égua. Que negócio é bom isso, né? Na verdade, pessoal, isso vem na linha já puxado pela própria Receita Federal desde 2012, depois a Cefaz de São Paulo entrou, e aí todos os estados, na verdade, aderiram a essa chamada autorregularização ou está em compliance. Que nome bonito pra caramba, né? Então, compliance nada mais é do que a conformidade normativa. Percebe-se que, diante da situação dessa, que os fiscos nada mais querem, Bruno, do que receber o dinheiro espontaneamente. Você está devendo, o César está de boca aberta, ele só quer o dele. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O César é o fisco, ele só quer o que é dele. E para isso ele está dando a oportunidade, com essa chamada autorregularização, que o contribuinte procure regularizar-se espontaneamente. Agora, pessoal, como é que você pode regularizar se você não conhecer as normas do começo, certo? Então isso vale para aquela história que a gente conversa sempre nos nossos variados, né? Entender a norma do começo para eu poder regularizar, certo? E regularizar, pessoal, aproveitando a ideia, você pode regularizar não só para recolher o tributo devido, né? Que porventura tenha sido suprimido ou deixado reduzido ou suprimido, voluntário ou não, como também a oportunidade de você reaver algum tributo que porventura você tenha recolhido a maior. Afinal, como nós dissemos, o César só quer o que é dele. E aí eu não posso pensar, como é que você pode pensar em recuperar crédito se você não vinculante do PIS e COFINS? Trazendo para o ICMS, a maior particularidade é entender qual é a parte de creditamento, se eu estou fazendo o meu ressarcimento quando devido, certo? É isso que você precisa ficar ligado. Muito bem, fora disso, Bruno, assim, a questão relevante que eu achei dessa mudança, a gente vai deixar o decreto mais para o final, que as pessoas, meio mundo de gente já lendo o decreto na mão, né? Então, de repente, no final a gente já pode colaborar com alguma informação mais adicional. Mas a parte relevante é o FEF. O que você achou do FEF aí, né? Por meio do decreto 33.315, mais uma vez, foi dada a oportunidade para o contribuinte para fazer o recolhimento espontâneo, caso ele tenha recolhido o FEF a menor ou ele não tenha feito o recolhimento. Para aqueles que não sabem, o FEF é o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, no qual os contribuintes que têm o benefício fiscal da Lei 14.237, que tem o FDI, que realiza a importação, tem que efetuar o recolhimento do FEF. Quando o FEF não é recolhido na data do vencimento, para aquela competência, o contribuinte ele perde o benefício.
Se ele deixar de recolher 3 vezes consecutivas ou não, ele perde o benefício para aquele ano corrente. Então, o que foi que o Estado permitiu mais uma vez? Que as competências não recolhidas ou recolhidas a menor de janeiro de 2019 a agosto de 2019, pode ser feito o recolhimento espontâneo até 30 de novembro de 2019. Lembrando que existe outro decreto relativo às competências de setembro de 2016 a dezembro de 2018, no qual o recolhimento espontâneo pode ser feito até dezembro deste ano. Então, fiquemos ligados que você tem 2 oportunidades. Recolher para trás-mente, na vigência anterior da primeira norma do FEF, recolher até dezembro deste ano, certo? E hoje nós temos o outro normativo que agora está assegurando que quem deixou de recolher agora no novo FEF até a competência de agosto, recolher espontaneamente. Então isso, pessoal, é um negócio pai d'égua. Já está dentro da abordagem da autorregularização. Perfeitamente. Muito bem. Depois disso, do FEF, tem um negócio interessante que não sei se muitos perceberam, talvez para alguns tenha passado batido, é a questão do SIAP, né? O SIAP, para muitos, é um patinho feio. Mas SIAP, pessoal, é crédito. É o bloco G do SPED. Vocês não ficam desesperados pelo SPED, né? Então, muito bem, lá dentro do SPED tem um bloco G, que é o SIAP, o livro de controle de produção dos ativos, do ativo imobilizado. Então, só que para eu apropriar o crédito do ativo imobilizado, como a gente sabe, eu não posso simplesmente pegar o valor do crédito decorrente da operação e dividir por 48 avos. Esse é o primeiro passo. Eu divido por 48 avos, Bruno, e depois eu vou fazer a análise do percentual de saídas tributadas. Nós tínhamos uma turbulência muito grande em relação a essa questão das saídas tributadas, né? Porque muitas vezes a empresa, e veja, por que é importante a questão das saídas tributadas? Porque por cálculo do fator, do percentual do SIAP, muito bem, eu dividi meu SIAP por R$ 4.800. Se eu dividir por 48 vou ter o quê? R$100, não é isso? Aparentemente pode ser, vou ter R$100 de crédito, não necessariamente. Quanto foi o percentual de saídas tributadas? Aí para isso a norma trata dessa questão e vai dizer que você vai dividir as saídas, né, o total das saídas em relação às saídas tributadas. Para isso eu vou ter um denominador, um numerador e um denominador, e o resultado é o quociente. Então, quanto maior o quociente, maior logicamente vai ser o percentual a ser creditado. Por sua vez, se cada vez mais no denominador eu colocar valores maior, o coeficiente vai fazer o quê? Diminuir. Na nova roupagem, que é o parágrafo 13A do artigo 60, ele fez algumas inserções naquilo que eu posso reduzir do denominador. Numerador de cima, denominador de baixo. Então é o seguinte, a empresa faturou R$1 milhão, certo? Aliás, a empresa deu saída em R$1 milhão. Só que desse R$1 milhão, o que nós temos lá? Nós temos vendas tributadas, nós temos vendas isentas, nós temos saída para o exterior, nós temos produtos com redução de base de cálculo, que aí também é um outro parênteses importante, e nós temos saídas diversas, como por exemplo, uma remessa em locação, uma remessa para prestação de serviço fora do estabelecimento com posterior retorno. Nós também podemos ter uma saída de mercadoria que foi para beneficiamento, para conserto. Então, a norma que estabeleceu no parágrafo 13A, ele trouxe uma relação, Bruno, que é uma relação exemplificativa, porque a norma diz, não implicando redução do estoque ou alterações de ordem, tais como. Então, essa expressão tais como, nada mais é do que uma relação exemplificativa, não é uma relação exaustiva. Aí, que é exatamente a parte do denominador para você encontrar o coeficiente, certo? Ele diz lá que você vai excluir da parte de baixo do cálculo as remessas de estabelecimento a terceiros de bens para industrialização, beneficiamento, conserto, reparo, demonstração, desde que retorne no prazo, logicamente determinado, devoluções de mercadorias que são saídas. A empresa tem muita devolução em saídas, certo? Devolução, saídas, devoluções. Então, quando eu tiro isso do meu denominador, o meu quociente vai ser maior. Eu também devo excluir a saída do bem do ativo imobilizado quando a operação não for tributada, que é um caso típico de um bem do ativo que vai prestar um serviço fora do estabelecimento e retorna posteriormente. Então, isso é muito importante, pessoal, porque aumenta consideravelmente
a possibilidade de creditamento. Isso é importante para quê? Para uma construtora ou para uma transportadora regime normal. Porque, como nós sabemos, a transportadora só pode se creditar basicamente de pneumáticos e dos combustíveis consumidos dentro do próprio estado, adquiridos dentro do próprio estado. E logicamente que normalmente uma transportadora, o que ela tem? Um ativo considerável, caminhões, o guindaste. Então esses bens passam a ser muito importantes hoje para que você recupere crédito. Isso também, pessoal, é recuperar crédito. Repare que a recuperação de crédito, ela prescinde do conhecimento da norma em abstrato para você aplicar diante do caso concreto. Tranquilo? Então, assim, no nosso Instagram, né, vai ter a posteriori, a gente vai botar 2 retratos que vai mostrar exatamente antes e depois da mudança em relação ao cálculo do novo CIAP. Fique ligado que a gente vai colocar 2 retratos bem legalzinho, que mostram o antes e o depois para você entender bem melhor. Tranquilo? Paulo, a gente tem uma pergunta aqui. Conceição Santiago fez o seguinte questionamento: outras saídas está incluído? Acredito que seja no cálculo do CIAP. O detalhe, meu povo, como a gente bem diz, o famoso FOP 5949, 6949, ou seja, o 949 e a expressão outras saídas. Na verdade, não existe outras saídas. Outras saídas é porque não se enquadra em nenhuma das situações anteriores. Só que outras saídas eu tenho que casar com outra informação. Nota fiscal emitida no CFOP de outra saída, 5949. Outras saídas a que título? Como nós sabemos, o ICMS incide nas saídas a qualquer título, ressalvadas as exceções. Por exemplo, remessa e locação tem CFOP específico? Não tem. Não tem. Então vou rebolar em outras saídas e dizer, isso aqui é uma locação. E anexar o contrato de locação para fazer, para dar veracidade ao meu tipo de negócio que eu estou fazendo. Então, se eu pensar somente como outras saídas, não diz absolutamente nada. Ademais, lembremos que todo documento emitido que tem algum tipo de benefício fiscal, dentre eles diferimento, suspensão de ICMS, isenção, não incidência e substituição tributária, deve estar escrito lá em dados adicionais da nota fiscal, indicando o tipo de não tributação. Então, se você emite uma nota fiscal que, pelo visto, ela está se referindo a uma outra saída não tributada, você tem que dizer o que é a outra saída e, fundamentalmente, a base legal da não tributação. Porque aí sim você vai ter uma plataforma legal para poder fazer a exclusão para o cálculo do CIAP. Pegou a visão? Peguei a visão e realmente o assunto do CIAP, como você disse, é complicado, às vezes o cálculo não é muito bem feito. Eu acho que é inclusive um assunto que merece uma live só para tratar do CIAP e o cálculo do ICMS, principalmente com essa mudança trazida pelo Decreto 33293 de 2019. Como o Paulo colocou, a gente vai preparar um material exclusivo e divulgar no Instagram. Basta acompanhar. Aqueles que fazem parte dos grupos do WhatsApp também basta acompanhar, que a gente vai estar sempre atualizando. Estando o nosso material 100% completo, a gente já divulga, certo? Outra coisa interessante que mudou, Paulo, é o crédito presumido de ICMS sobre o módulo fiscal eletrônico. Meu Deus, diga aí para nós o que foi que mudou, Bruno. Vamos para a norma. A norma agora traz uma nova redação. A gente sabia que anteriormente o crédito do ICMS, crédito presumido de ICMS, era sobre o valor do equipamento, limitado a 50%, ou uma determinada quantidade de UFIS. E essa informação ela mudou. A norma traz uma nova redação. Fica concedido ao contribuinte usuário final do MFE o crédito presumido do ICMS equivalente ao percentual de 50% do valor do equipamento e do custo do POS, limitado a 480 UFIs. O decreto ele vai continuar dando a definição do POS, que eu acho que essa foi a maior turbulência. Exatamente. Quando saiu esse decreto. Considera-se, entende-se como POS, o valor de aquisição de quaisquer dispositivo computacional que seja utilizado pelo contribuinte para realizar as operações fiscais de venda e cancelamento utilizando o módulo fiscal. E no parágrafo 2º ele vai dizer que o aproveitamento do crédito relativo ao POS fica condicionado à aquisição do equipamento conjuntamente com o MFE. Dito de outra forma,
Para que o contribuinte tenha direito ao crédito presumido do ICMS do módulo e do POS, eles precisam ser efetuados a compra juntos, na mesma nota fiscal. O Estado não se pronunciou sobre essa questão. Quais equipamentos computacionais? Então, abre margem para o questionamento. Se eu comprar um computador completo e um módulo fiscal na mesma nota, eu tenho direito ao crédito presumido sobre o computador inteiro? Ou é algum equipamento específico? Se na mesma nota fiscal eu efetuar a compra do módulo, do computador e do equipamento para venda de cartão de crédito, todos esses aparatos vai compor a base de cálculo para fim de crédito presumido do ICMS? Eu acho que essa foi a maior turbulência inicial. Porque aí, como a gente conversou anteriormente, né, é o que a gente chama no direito de conceito em branco. Então, assim, talvez falta algum preciosismo para determinar o que são esses aparelhos computacionais, né? Se você pensar assim em modo mais a miúde, pode ser tudo relacionado com o equipamento para poder rodar o módulo. Mas de qualquer maneira, talvez venha a ser necessário o fisco dar aí uma complementaçãozinha através de uma norma complementar para tirar isso de dúvida. Realmente ficou uma coisa um pouco aberta para poder você encontrar o que seria exatamente o chamado esses equipamentos computacionais. Só aproveitando a deixa em relação a essa questão dentro do módulo fiscal, como nós sabemos, tem aquela questão do 250 mil reais. As pequenas empresas que faturem até 250 mil reais por ano estão dispensadas do módulo e podem optar pela nota fiscal ao consumidor eletrônico. Qual é a turbulência que se apresenta por aí? É porque a norma diz faturamento até 250 mil reais. Então, só que eu tenho que somar a matriz e filial. E aí vem a questão. Em algumas situações, pode ser que a empresa matriz, por exemplo, tenha um faturamento de 50 mil reais de mercadoria e a outra, na verdade, trabalha com 280 mil reais que fatura somente de serviço. Perfeito. Então, como é que eu posso somar? Para que uma estaria alcançada dentro do conceito relacionado ao ICMS, que é a mercadoria, que fatura 50 mil. A outra que fatura 280 mil, que é só serviço, está totalmente fora, né? Estaria totalmente fora, mas se eu somar as duas coisas, vai dar 320 mil reais e que, portanto, quando a Cefaz pega essas duas somas, está fora da possibilidade de ter o cupom, a nota fiscal ao consumidor eletrônico. Então, aguardemos por aí que talvez tenha um movimento das entidades, acontece, CRC, no sentido de dar uma alteração. Essa foi a definição que a Cefaz trouxe, porque ele traz a norma de faturamento global. Isso. Que incorporava matriz e filial, outros estabelecimentos e todo tipo de faturamento. Isso, não só venda, a revenda e a prestação de serviço também. Ainda sobre o SIAP, a gente tem aqui uma pergunta da Carla, muito boa. Só poderá se creditar no SIAP se o ICMS vier destacado na nota? Muito bem, como nós sabemos, o ICMS é do tipo escritural, certo? Via de regra, para que ele gere crédito, é necessário que ele esteja destacado no corpo da nota e no campo próprio. Ressalvado caso específico, por exemplo, os combustíveis, quando geram crédito, não são destacados no campo próprio, porque o crédito permitido vem lá do momento da refinaria e é transferido no arquivo XML, numa tag destinada crédito para o destinatário, no caso de combustíveis, né? E outra situação que eu posso me creditar sem ter o destaque na nota fiscal é em relação àquelas circunstâncias que o decreto manda restabelecer a cadeia e a nota fiscal é emitida sem o destaque do imposto. A exemplo de produtos do decreto 31.270 de 2003, que trata de ferragem, ferramentas e material de construção, e o decreto primogênito da lei mãe da carga líquida, que é o 29.560 de 2008, que também manda estabelecer. Fora disso, não deveria ter crédito sem que haja o destaque. Não obstante, alguns podem estar aí do outro lado. Mas o contencioso tende a decidir que não tem problema não ter destaque. Mas a gente não pode afirmar que isso possa ser uma situação concreta para a empresa adotar. O crédito é escritural. Ressalvados os casos de combustíveis e das exceções dos decretos que prevêem o crédito sem ter o destaque, você só deve destacar se tem o destaque na nota fiscal. Uma outra questão relevante para o SIAP, Bruno, é que a norma trata assim,
é o crédito decorrente da operação. Então, quando eu adquiro uma mercadoria que vai ser lançado com um ativo imobilizado, eu tenho um crédito destacado na nota fiscal de compra, né, que é o chamado ICMS próprio. Eu tenho o ICMS diferencial de alíquota que a empresa recolhe, não é isso? E, logicamente, que eu tenho o ICMS da prestação do serviço. Então, tudo isso gera crédito para o adquirente, porque é o crédito decorrente da operação. Perfeitamente. A dispensa do módulo pelo faturamento de 250 mil é apenas para ME e EPP ou poderá também empresa do regime normal? Bom, a norma diz que é para quem fatura até 250 mil reais, né? A prioristicamente pode-se aferir que estará enquadrar as micro e pequenas empresas. Agora é possível que uma empresa de lucro real, inclusive, possa efetualmente no começo de exercício estar funcionando bem pequenininho e de fato faturar até esse valor. Mas no primeiro momento a norma não restringiu que seria somente as empresas do CITENDI. O Nonato fez aqui uma pergunta: teve mudanças na operação de importação? Nonato, recentemente a Cefaz publicou um decreto 33251 e 3 instruções normativas de importação, exportação e zona franca. Nós estamos preparando um material exclusivo, fazendo a leitura e a interpretação correta da norma, e nós estaremos também aqui ao vivo, se necessário, para a gente abordar essa questão dos procedimentos de importação aqui no estado do Ceará. Só aproveitando em relação à importação, pega a visão aí, viu, do povo, que o nosso livro, que já está disponível, 1001 perguntas e 1001 soluções, patrocinado pelo Táxi Prático, certo? Ele traz uma série de perguntas voltadas exclusivamente para a parte de comércio exterior. Então, de repente, alguma dúvida sua pode estar respondida através das nossas perguntas, com as respostas devidamente fundamentadas, e que está só o PIP as perguntas com as respostas. O Alisson fez aqui uma pergunta sobre o módulo. Para a empresa que tem uma filial como centro de distribuição, essa unidade que só tem transferência, tem que ter módulo vinculado mesmo sem ter a operação de venda? É um atacado que está falando? Não especificou, acredito que seja varejista. Pronto. É aquela questão que até hoje, eu em aula falava essa situação. A empresa é varejo? Está no rol dos obrigados a ter o módulo fiscal? A empresa é varejo? Está na relação, tem que ter o módulo? Tem. A empresa, Bruno, só faz venda pela internet. É varejo? Está na relação dos obrigados? Tem que ter. A empresa não tem nenhuma venda presencial de balcão. É varejo? Está na relação dos obrigados? Tem que ter o módulo. Solução: ou muda para o atacado, se de fato for, ou espera que o fisco venha a autorizar, que é difícil, né? É pouco provável, a não obrigatoriedade de ter o módulo. É uma situação talvez um pouco complicada, mas infelizmente é o que se tem, né? Afinal de contas, a atividade é vinculada, certo? Se a norma se exige boa ou ruim, é preciso ser cumprida até que venha uma outra superveniente. Foi uma informação que a gente já tinha passado aqui em uma live anterior. Não existe hoje KNAI específica para quem trabalha com venda presencial ou venda não presencial, ou eu trabalho apenas com pessoa jurídica ou pessoa física. A KNAI, ela compreende tudo isso: a venda presencial, a venda pela internet, o consumidor final pessoa física, o consumidor final pessoa jurídica. Então, hoje, ainda que não se realize as operações com venda direta ao consumidor final, como o Paulo colocou, se eu tenho aquela KNAI que está obrigado, eu vou ter que adquirir, vincular e ativar o módulo fiscal, para que não venha nenhum tipo de penalidade por parte do fisco por não cumprimento da obrigação acessória. Ou o módulo da gota serena. Perfeitamente. E a lei do contribuinte pai d'égua? A lei do contribuinte pai d'égua, que é... nada mais é uma lei pai d'égua para o contribuinte, porque realmente ela prima pela questão da autorregularização, né? E realmente compreender o lado do contribuinte de maneira mais amildada. Pela lei do contribuinte pai d'égua, inicialmente, se aqui for uma lei estadual, então provavelmente virá um decreto ou instrução normativa, tratando de ponto a ponto, mas inicialmente o que é que ele promete? Uma autorregularização, possibilidade ainda maior de autorregularização, porque já existe. O VIPRO ele já tem muitas opções de autorregularização.
Mas também ele promete reduzir os custos das obrigações acessórias e simplificar a legislação. E como um benefício para o contribuinte, que na verdade pela autorregularização me tornarei um contribuinte que esteja regular com o pagamento dos meus tributos, com o cumprimento das minhas obrigações acessórias e as demais solicitações feitas pelo fisco. Uma questão interessante que você falou é a simplificação, né? Muita gente, quem está aí do outro lado, nos ouvindo, pode ter um profissional, dono de um escritório, pode ter um empresário, Perfeito. Pode ter um estudante que está querendo entrar no mercado de trabalho, pode ter o orelha seca, aquele que põe a mão na massa o dia todo no escritório. E aí, pessoal, aquela história que a gente fala sempre de pensar literalmente fora da caixa, né? Ora, cada vez que a simplificação vier, ela vai diminuir as obrigações acessórias, não é verdade? Então, se vai diminuir as obrigações acessórias, pessoal, se você estiver nessa vibe de ser um mero executor, cumpridor, realizador, manipulador de XML, certo? Rebolador de SPED para Cefares, você tende a perder mercado de trabalho, né? Então, assim, como a gente diria aquele humorista, essa simplificação, para quem não esteja preparado para o mercado de trabalho, pode ser uma faca de 2 legumes, né? A gente não pode negar que é muito bom. O que o contribuinte do Brasil reclama hoje? É que as obrigações acessórias é a que demanda o maior custo para as empresas, né? Para recolher o tributo, eu tenho que ter uma plataforma enorme, gigantesca, de gente, de sistema, para cumprir a obrigação acessória. Então, se você não se ligar, se você não tirar o pé do chão, se você não utilizar o TBC ou o CBC, você corre risco com a simplificação. Pegou a visão? Peguei a visão. Continuando aqui com a lei do contribuinte pai d'égua, é muito bonito e muito bom a forma como foi colocada. Eu acredito que será muito bom para o contribuinte. O regulamento aplicáveis como contrapartida aplicável aos contribuintes terão os seguintes benefícios, que eu acho que é importante citar. Renovação automática e simplificada do regime especial. Aí aqui abre-se um parêntese, qual é a maior reclamação do contribuinte? Ainda que eu faça o pedido de renovação do meu benefício com antecedência, há uma demora muito grande na análise, do retorno. Às vezes o sistema cai o benefício, o contribuinte fica um tempo sem benefício, tem que ficar recorrendo. E pela lei do contribuinte pai d'égua, se promete uma renovação automática e simplificada. Simplificação nos processos de restituição de tributos. Aqui também há uma outra objeção, disse que os processos de restituição dos tributos têm uma determinada demora do retorno do fisco. Então aqui se promete uma simplificação também. Concessão de credenciamento diferenciado, não se sabe bem ainda, já existe um credenciamento de fronteira, mas aqui se promete um credenciamento diferenciado. Simplificação no julgamento de processos administrativos tributários. Prazo diferenciado para recolhimento de impostos, que se reclama que o vencimento do imposto é muito perto, é apenas dia 20, poderia ser dia 30 e por aí vai. Então aqui se promete um prazo diferenciado. E simplificação no processo de inscrição estadual para novos contribuintes. Para novos estabelecimentos do mesmo contribuinte. E um canal de atendimento especial e diferenciado. Ou seja, são muitos benefícios que a lei promete. Queira que de fato se aplique e que vai gerar um grande benefício também para o contribuinte. Aquele que estiver regular, aquele que estiver no cumprimento da lei do contribuinte pai d'égua, terão todos esses benefícios que serão procedimentados por meio de decreto ou instrução normativa. Ou seja, expectativas estão lançadas. Perfeitamente. Segue a trilha que dá certo, né? Por fim, nós tivemos hoje a publicação no Diário Oficial do Estado, o novo regulamento do Estado do Ceará. Cuida. Nós tivemos o decreto 33.327/2019, que foi a publicação da primeira parte de 4 do novo regulamento do ICMS. Esse regulamento já vinha sendo prometido há um tempo, ficou de ser lançado ano passado, não foi, esse ano está sendo lançado o primeiro livro. São divididos em 4 livros. Quais são os 4 livros? O primeiro, este que publicou, que é o decreto 3327 de 2019,
que diz respeito à obrigação principal e destaques material, pessoal, quantitativo, espacial e temporal. O segundo livro vai falar das obrigações acessórias. O terceiro, sobre a substituição tributária nos regimes especiais. E o quarto, por fim, porém não menos importante, sobre as fiscalizações, infrações e consultas, voltado para a ação fiscal. Quando é que esse negócio vai valer mesmo? O novo decreto está com validade a partir de fevereiro de 2020. Esse que foi publicado hoje. Perfeitamente. Os demais serão publicados até no final do ano que vem, até dezembro de 2020. A Cefaz colocou no cronograma para fazer a publicação dos outros livros. Esse danado já está no Tax Prático, né? Esse danado está na Tax Prático ainda hoje. Somos muitas páginas. Tivemos 76 páginas, sendo as 14 primeiras mais importantes e muito anexo, porque mudou a forma que estava escrito o nosso regulamento. Pessoal, comentários? Pessoal, só lembrando assim, a gente não pode entrar em desespero, né, em turbulências legais ou não, porque na verdade, eu até dizer isso hoje, à tarde, quando o profissional que trabalha na área fiscal e contábil, ele está no presente, né, preocupado com o futuro e olhando para o passado. Né? E esse decreto foi bem interessante, pelo visto ele tem bem a característica da secretária, uma doutora, digamos assim, na mesma linha do grande mestre Paulo de Barros Carvalho, e bem divididozinho sobre a questão dos critérios, critério material, critério temporal, tudo mais. Mas, camarada, o que nós temos? Nós temos um decreto que vai entrar em vigência em fevereiro do ano que vem, certo? E que você ainda está hoje, logicamente preocupado com o futuro e registrando o movimento do passado. Então esse decreto é muito importante porque ele fala do critério temporal, né? Que é a norma na linha do tempo. Quem vai pagar o tributo na forma como ocorreu em 2017 e 2018, né? Então quem vai pagar não mudou, o sujeito passivo é o mesmo. Agora a norma na linha do tempo pode ser uma outra particularidade. Se a norma que for publicada for mais benéfica, logicamente que essa é a que vai prevalecer. Quem já ouviu o meu seriado chamado de Rota 66, é isso? Agora você vai se ligar na Rota 77, certo? Boa parte dos dispositivos que tratam do ICMS, na parte central, que eu costumeiramente chamava de Rota 66, do primeiro ao 66, agora estão na Rota 77. Pega a visão, do primeiro ao 77. Muito bem, então pessoal, ele traz a questão central do ICMS, quem é nosso aluno já foi, da que a gente chama de top 10, aqueles 10 elementos que estão intrinsecamente ligados a que a gente chama de ICMS em movimento. Muito bem, o fato gerador, a não incidência, a isenção, o diferimento, quem vai pagar, certo? Que é o sujeito passivo e o responsável tributário, como é que eu calculo, que é a base de cálculo, quais são as alíquotas e onde estão, as alíquotas não mudaram, né? Apenas alguma posição em relação ao dispositivo onde ele está localizado. Mas assim, pessoal, uma coisa que eu vi importante desse decreto, porque ele saiu agora, está muito fresquinho ainda, uma parte interessante que eu vi foi a questão do leilão reverso, né? Que aí vem uma parte, você que tem crédito acumulado em relação às exportações, o leilão reverso, apesar que para alguns possa parecer inconstitucional, é uma possibilidade boa e talvez mais rápida, que está dentro da linha da lei pai d'égua, da recuperação do creditamento, né? Então eu vi no primeiro momento de relevante essa questão, além de estar bem redigido, assim, bem distribuído, as isenções e não incidências estão todas alocadas no anexo, vai ser mais fácil de você retirar ou até colocar, ser mais visível. Foi essa questão do leilão reverso, certo? Sistemática de apuração, crédito tudo normal, certo? A vedação do crédito não mudou nada. Então a parte central que eu vi importante foi a questão da disposição do que seja não incidência, da relação dos bens que estão dentro da não incidência. Por exemplo, você quer saber se um produto está no rol da isenção, você não precisa mais agora sair doido, né? Apesar do Tax Prático, um bocado de coisa que você bota aí de CNG, já rebola lá a resposta, né?
Mas, de qualquer maneira, a relação está muito boa para facilitar a vida do dia a dia profissional de quem trabalha com isso. Perfeitamente. O regulamento ele foi publicado hoje, está bem fresquinho. Quem é cliente já sabe, quem já acompanha há muito tempo sabe, nós somos autoridade em ICMS no estado do Ceará. Nós vamos preparar um material exclusivo sobre o novo regulamento. Faremos um encontro aqui ao vivo novamente e vamos disponibilizar gratuitamente um material exemplificativo e explicativo dos principais pontos. Então, não deixe de nos acompanhar. E o nosso livro, 1001 Perguntas, 1001 Soluções, não deixe de comprar. Está recheado de informações. Né? O livro, você não vai perder absolutamente nada, certo? Então, vai ter, ao final do ano, quem adquiriu o livro vai receber um encaixe, porque até lá vão ocorrer outras alterações, e aquele que adquiriu o livro, que está na promoção de pré-venda, viu, companheiro? Apenas R$60.000, certo? Ainda vai receber um encarte no final do ano com as mudanças todas que vão ocorrer, né? 1001 perguntas, 1001 soluções. Tudo na palma da sua mão. Tá com dúvida? Vagtax. Então, tem muitas novidades. Estaremos aqui novamente toda semana, sempre tratando de um assunto de muita relevância. Tem um livro, vai ser lançado quando? O livro, dia 22, a editora já se comprometeu em entregar os exemplares. São apenas 1.000. É quem pegar primeiro. O último livro, tivemos muitas pessoas querendo depois, isso, mas foram 1.640 em 45 dias apenas. Né? Perfeitamente. E agora são apenas 1.000 exemplares. Garanta o seu exemplar, não deixe para a última. 1001 perguntas, 1001 soluções. Siga a trilha que poderá dar certo. Então, esse foi o assunto do nosso encontro de hoje. Queria agradecer aos que ficaram até o final. A gente tem aqui o Nonato, a gente vai ter o Júnior Peixoto, o Adalberto sempre nos acompanhando. Esse negócio vai ser gravado, se alguém quiser ver o Leriato depois? Vai ficar gravado, vai ficar disponível aqui também no YouTube, a gente vai colocar. Tendo material novo, tendo novidade, a gente vai estar sempre aqui atualizando todos os nossos seguidores. Não deixe de curtir e compartilhar. Que novidade, sempre em primeira mão, você encontra aqui na TaxProud. E assim, Paulo Amado e você, tudo de bom para aprender. Segue a trilha que poderá dar certo, né? Ok. Fui. Boa noite, até mais.